Ele pode dar 1000 desculpas depois. Ele está incentivando, sim, o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. Bom, então vamos para nossa pauta do dia, né? O nosso amado, querido Glauber Braga detonou com o ridículo do André Valadão, né? O Glauber, ele tem uma coleção de discursos, né, e de enquadros que ele dá nas pessoas. E ontem, ao usar, né, o plenário para discursar, o Glauber Braga, como nós estávamos conversando, colocou essa questão, né, de que esse cara tem que ser enquadrado, não pode, porque ele é um bandido que incentiva o homicídio. E nós temos vídeo, né, Yara? Temos. Você roda aí, Tati, pra gente? Presidente, existe um bandidão chamado André Valadão que precisa ser devidamente responsabilizado. Olha o que esse sujeito disse. Abre aspas. Agora é a hora de tomar as cordas de volta e dizer, pode parar, reseta. Mas Deus fala que não pode mais. Ele diz, já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, matava tudo e começava de novo. Mas prometi que não posso, agora está com vocês. E ele continua. Não entendeu o que eu disse? Agora está com vocês. Deus deixou o trabalho sujo para nós. Isso disse André Valadão. Ele pode dar 1000 desculpas depois. Ele está incentivando, sim, o homicídio, a agressão, a violência contra a população LGBTQIA+. Esse sujeito precisa ser devidamente responsabilizado. Obrigado. Arrasou. Arrasou. Sempre vai. Você estava até relembrando aqui nos bastidores, né, Marcelo? Outros episódios em que o deputado federal Glauber Braga, que é do PSOL do Rio de Janeiro, lacrou também, né? Lacrou. Eu lembro, a gente estava conversando aqui, gente, da vez que teve uma audiência pública com o Moro e o Glauber Braga. Nós devíamos ter trazido o vídeo aqui para lembrar desse lacre. Ou a gente acha que durante o programa a gente coloca aqui. Quando ele enquadra o Moro, né, e coloca que ele ia ser condenado, que ele ia perder o direito de continuar no juízo, que ele era um bandido. E foi profético, porque tudo que ele colocou naquele dia, que deu um bafafá, o Moro ficou puto da vida, foi embora da audiência, enfim. Teve também, Ara, o voto do Glauber na votação do impeachment da Dilma, que ele estava no PSB ainda, que ele, né, em nome de Dandara, ele fala todas as revolucionárias brasileiras lá e vota contra o golpe. Logo depois ele se filia ao PSOL. É muito emblemático aquele voto do Glauber, né? Eu conheci o Glauber, Yara, acho que no primeiro mandato dele, quando no primeiro ano do governo Dilma, e começa um debate da maioridade penal, que eles colocam para debater na Câmara, começa a ter as audiências. É o segundo mandato, né? E o Glauber vira uma grande figura em torno da crítica, né? O absurdo que era isso, e teve ali uma participação maravilhosa nas audiências. Falar que um dia eu estava na Fórum nessa época, outra temporada, né, de revista Fórum, e nós entrevistamos o Glauber, descobrimos o Glauber, né? Pelo menos foi assim, né, que ele ganhou. No contato com o primeiro, com o Glauber. Eu, como marxista, Marcelo, ele, para mim, é um dos deputados mais importantes para a luta, não só ele, tem outros, tá? Mas é porque a gente está falando dele. Na luta intransigente pelos direitos da classe trabalhadora, sabe? E ele é muito preparado. Eu gosto muito. Um dia desse eu estava substituindo a Adri e o Rovai aqui no Fórum 11h30, e
E a gente recebeu o Glauber. Nossa, ele dá uma aula, sabe? Assim, eu acho muito importante a presença dele. Não, ele faz uma coisa que eu gosto muito, e acho que agora os outros parlamentares estão retomando, que era uma prática muito comum entre os anos 90 e começo do 2000, que eram os gabinetes móvel. Itinerante, isso. Aqui em São Paulo, o PT fazia muito isso, mas perdeu um pouco. Acho que a Juliana Cardoso fazia enquanto vereadora aqui, mas era uma prática, e o Glauber retomou isso. Ele faz lá o gabinete, que até gerou também um outro vídeo muito bom dele, que aparecem uns idiotas lá do MBL. Ele, não, deixa eles falarem, vai lá e trola, né, uns dois. Então eu acho aí também um grande quadro, impressionante, porque como ele é perseguido horrores, né, lá no Rio de Janeiro. No ano passado, no primeiro semestre, na pré-eleição, ele veio, né, no Fórum 11h30, estava falando da votação dele, como que foi perdendo por conta, né, de campanhas de fake news, né, como isso foi mudando. E ele fala que era algo assim, de 200 mil votos para 70 mil, assim. Ele vai explicando como que eles foram avaliando essa perda de votos, né? Uma loucura. Mas como que ele mantém, né, o cinturão dele com esse trabalho de rua? Tenho certeza. Ele vai lá na ponta. Quando você vê os vídeos, você vê que tem uma galera ali, trabalhadora, que para ali para escutar, não sei o quê. Eu tenho certeza que esse trabalho faz toda a diferença quando você vai para a rua e dá a cara a tapa como um parlamentar, escuta as críticas. Acho que deveriam fazer mais isso. Enfim, então o Ricardo Machado escreve: boa noite, Ari e Marcelo, vocês são ótimos. Sou professor em BH e recebo alunos da Batista de Lagoinha que me dizem que os ministros dessa igreja os orientam a não conviver com essa gente, nós LGBT. Uau! Muito triste, né? Vamos conversar, vamos fazer uma matéria sobre isso. Entre em contato com a gente, vou botar meu e-mail aqui no chat. Vamos falar um pouco sobre isso, no sigilo, claro. Mas o que você acha desse comentário aí, Yara? É o retrato dessa gente, né? Gente, eles não estão inventando a roda. Essa é uma estratégia antiga, né? Das minorias que é alvo preferencial do ódio dessa gente retrógrada, que gosta da Idade Média, é a comunidade LGBTQIA+. Tem muita gente, Marcelo, que me pergunta por que eu defendo tanto os direitos dos LGBTQIA+, eu sendo uma mulher hétero cis. Porque quem defende de verdade os direitos humanos tem que começar a defender quem é diferente da gente, sabe? A gente tem que... O meu ativismo é o ativismo das minorias políticas, né? Sobretudo das mulheres pretas da periferia, sabe, Marcelo? E a gente sabe que numa escala de agressões contra minorias, são as mulheres pretas trans que são as mais vitimizadas, né? Elas que são agredidas, que estão ali na base. Então, tem toda uma relação de classe social, de cor, para a gente poder elaborar essa defesa dos direitos humanos. E a gente precisa ser intransigente. Por isso que a gente não basta só nos indignar com o que falou o André Valadão, nós temos que lutar contra. Você tocou num ponto importante, Yara, que eu lembrei aqui, acho que foi uma pesquisa do ano passado da Folha, uma dessas de vários temas, né, que eles costumam fazer pelo menos uma vez por ano, e fizeram ali um mapa, né, de quem são os fiéis evangélicos, né, do Brasil, e trouxe dados muito interessantes, né, um alto número de mulheres negras, né, classe trabalhadora, 80% é a classe trabalhadora. Por quê? E eu lembro que na segunda-feira você falou disso também, ou não lembro agora direito, mas que tem além do gabinete itinerante, que eu acho que precisa voltar com mais força, é o trabalho no fundão, né? E tem uma questão que é assim, o PT, por exemplo, ele tem os diretórios zonais dele. Né? O que esses diretórios zonais estão fazendo nas periferias? Entende? Precisa retomar essas atividades também.
Porque tem um senso de comunidade muito forte. Por exemplo, eu tenho um irmão que é evangélico, né? Ele é da Bola de Neve. E eu lembro que na época, quando ele se converteu, eu perguntei, nossa, mas e aí, por quê, né? Ele falou assim, nossa, no primeiro dia que eu entrei lá, eu me senti em casa, eu fui abraçado, me receberam, me convidaram para atividades. Aí eu fui ficando e amei aquele lugar. E isso é um relato comum. Então, eu acho que, porque é muito fácil criticar, né? Às vezes a gente fala, os caras estão ali no trabalho de base. Então, né? Então, eles abrem as portas.